Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, sobre a Bélgica. E a convidada do dia é a Manon Coulon. Ela é belga e atualmente mora em Antuérpia, na Bélgica. Manon é formada em assistente sociocultural e em artes cênicas. Ela trabalha como colaboradora em cidadania global no Instituto de Política de Desenvolvimento da Universidade de Antuérpia. É fundadora e coordenadora do projeto De Lá Pra Cá e é professora de dança e pandeiro. Seja muito bem-vinda, Manon Coulon. Tudo bem, Manon? Oi, tudo bem, e você? Tudo bem. Vamos falar agora um pouquinho sobre a Bélgica, né? O que as Vamos. pessoas geralmente não sabem sobre a Bélgica? Então, uma coisa que eu gosto de contar para pessoas de fora, que muitas vezes as pessoas não sabem, é que a Bélgica é um país bem multicultural. Então, uma coisa que eu gosto mais daqui, que quando você anda pela cidade, você vai ver pessoas de todos os cantos do mundo. E aqui a gente fala de superdiversidade, né? Tem várias comunidades aqui de vários países, e até dentro dessas comunidades tem uma diversidade enorme. E eu acho isso muito bacana. Eu gosto muito disso e muitas vezes eu sinto falta disso quando eu viajo. E fala pra gente também como as diferenças entre flamengos, valões afetam o seu dia a dia. Então, para explicar isso, já vou comentar sobre o que é Flamengo, o que é Valônia, né? A Bélgica é um país que é dividido em duas partes. Então, tem a parte do norte, que é a parte flamenga, e as pessoas de lá são flamengos. A parte do sul é a Valônia, e as pessoas de lá são chamadas de valões. Eu sou flamenga, eu sou de Antwerpen, eu moro na parte do norte. Mas eu sou flamenga que fala francês, porque na minha casa a gente fala francês. Então eu falo os dois idiomas aqui. E as diferenças, elas são, vamos dizer, tem diferenças culturais, né, entre essas duas comunidades, vamos dizer. O Flamengo, ele mais tipicamente, né, ele mais pragmático, mais focada em organização. E aqui a gente tem uma economia bem forte, que é mais forte do que a economia do sul do país, da Valônia, que foi desindustrializado. Então, a parte do norte ficou mais rica do que a parte do sul. Então, tem essa diferença econômica que a gente pode ver também na forma de se comunicar, na forma de andar na cidade. Então, aqui em Flandres também tem um movimento nacionalismo flamengo, que é muito forte, que quer se separar do país, da Bélgica, que quer separar as duas partes e criar um país separado. Tem esse movimento. Eu não faço parte desse movimento, eu sou contra esse movimento. E então os balões, eles geralmente são um pouco mais expressivos, né? Menos rígidos nessa questão de ser tudo organizado, certinho, e tem um pouco mais esse lado de convivialidade que eu gosto muito. Então isso é mais ou menos a diferença e como que afeta no dia a dia é mais na burocracia e a complexidade linguística desse país, porque na burocracia aqui você sempre tem que entregar no idioma certo, no lugar certo, e se você mora,
é uma região que é perto da fronteira, vamos dizer, né, da outra região, já fica um pouco complicado. Hum, Entendi. E agora a gente sabe também que você morou no Brasil, né? Você conhece o Brasil. Sim, E a gente também fala muito com, né, com nossos alunos que uma vez que você sai do seu país, e principalmente não só como turista, mas quando você mora, né, em outro uhum, país, é quando a gente enxerga nossa própria cultura, nosso próprio país melhor, né? Que enquanto a gente está lá, exatamente. é tão normal, é tão comum que a gente não questiona muitas vezes. Mas quando você sai, esse senso crítico, esse senso, né, de comparação é inevitável. Então, Claro. como que você descreveria, depois de já ter saído da Bélgica, como você descreveria a cultura? Então, como eu já falei, a nossa cultura é uma misturinha de várias coisas, né? Eu falei um pouco sobre os flamengos e os balões, mas também falei sobre o quanto o nosso país é multicultural. E eu teve a chance de crescer nesse ambiente multicultural, né? Na minha família, eu tenho a minha família que fala francês, eu moro no lado Flamengo e também cresci com amigos de todos os países do mundo. Então, eu acho às vezes difícil descrever como é que é a cultura exatamente aqui na Bélgica, mas vamos dizer que aqui as pessoas são um pouco mais reservadas do que no Brasil. Já no Brasil é mais comum se expressar, se abraçar. O afeto é muito mais público, no Brasil. Aqui, por exemplo, claro que os casais se beijam, mas eles não vão se beijar na rua, por exemplo. Aqui não é tão comum se beijar assim. Então, tem essa coisa de afeto, né, que já é diferente, da expressão, que é mais aberta, mais corporal no Brasil, né? O brasileiro se comunica muito com o corpo, já na Bélgica a gente fala mais quieto, essa grande diferença para mim. E aí tem uma expressão, assim como tem aqui, para demonstração de afeto em público, Como tem nos Estados como Unidos? tem nos Estados Unidos. É uma coisa assim Não, que já tem tem um pessoas nome. aqui que conhecem, né? Como se fala em inglês? PDA. EDA. Tem pessoas que conhecem essa expressão aqui, mas não, a gente não. Eu acho que nos Estados Unidos ainda pode ser um pouco mal visto até. E isso aqui não tem tanto. É mais uma questão de timidez, assim, é mais uma questão de timidez e de ser um pouco mais reservado. Entendi. E agora vamos falar sobre comida, né? Eu tive Comida, a vamos. feliz experiência de poder conhecer a Bélgica e comer da comida da Bélgica. Comi o que a guia turística falou comigo, né? Coma batata frita, coma o waffles, né? Coma, o que mais que ela mandou? Chocolate. Então, tudo isso Uhum, eu segui à risca e adorei. Então, você diria sim. assim que as comidas típicas daí seriam quais? Então, vamos dizer, o destaque, né, são aqueles que você falou, são os waffles, que tem dois tipos. Eu não sei se você sabe disso, que tem dois tipos de waffles. Na Não, verdade, tem muitos tipos, né? Mas os comuns da Bélgica é o waffle de Bruxelas, que é a capital, e o waffle de Liège. São dois tipos diferentes. O de Bruxelas é mais levinho, mais crocante, é quadrado e você bota coisas em cima. E aquele de Liège já tem mais açúcar, já é mais pesado, a massa fica mais pesada assim mesmo. E nesse, normalmente, você não coloca nada em cima. Só que nos pontos turísticos eles fazem, mas o belga geralmente não come com nada em cima. Então tem os waffles, tem a batata frita, né? Que é o destaque. A gente geralmente come com maionese. E tem o chocolate e a cerveja. Esses são os pratos conhecidos, mas o prato típico, tradicional da Bélgica, né? Que a gente come aqui. Geralmente é carne, batata,
batata normal, cozida ou frita, legumes e um molho. Esse é o prato que, por exemplo, meus pais comeram quando era criança. Sempre essa combinação de elementos. Mas hoje em dia a gente come um pouco de tudo. Como eu falei, a gente tem grandes comunidades, por exemplo, marroquinas, turcas, da Polônia, Afeganistão, até Brasil, né, Bruxelas. Então a gente gosta de comer um pouquinho de tudo. Você citou aí a cerveja, né? O que Sim. diferencia essa cerveja belga de outras tradições de cervejas? Então, aqui, o que é interessante é que tem uma enorme diversidade de cervejas, né? Isso, quando você vem aqui, você não vai encontrar a cerveja belga, você vai encontrar centenas de cervejas belgas e todas são diferentes. Tem a cerveja trapista, trapistas que são mais pesadas e que são feitos por monges. Então, isso é muito interessante. Ah, E tem as cervejas fermentadas, mas que tem mais frutas, né? Por exemplo, a semana passada eu provei uma cerveja de maracujá e manga, que é a cerveja ah. considerada mais tropical aqui. E a nossa cerveja tem uma profundidade, né? Que não são cervejas leves, geralmente, tem mais profundidade e muitas vezes artesanal. Então, esse que faz a diferença, eu acho. E você falou antes da batata frita. Ah, pode falar. Quero dizer mais uma coisa sobre a cerveja que eu esqueci, é que aqui cada cerveja tem um copo. Então, quando o belga ele sai do país, para nós é quase um crime botar uma cerveja em qualquer copo. Aqui cada cerveja tem um copo de uma forma diferente, geralmente com o nome da cerveja em cima do copo. E o copo, ele tem pessoas que falam, eu na verdade não bebo, mas tem pessoas que falam que o copo ele dá outro sabor para a cerveja. A forma do copo dá outro sabor. Tem pessoas que conseguem explicar isso muito bem, mas eu não sou esperta. E eu queria que você voltasse um pouco na batata frita, né? Sim, Eu ouvi falar que tem essa grande rivalidade entre a batata da belga, né? Batata belga, desculpa, batata da sim. Bélgica e a francesa. Então, isso é uma história, na verdade não tem batata francesa. Não tem. O que aconteceu é que, claro que na França eles fazem batata, né? Mas a batata francesa não é tão diferente de batatas de outros países. O que aconteceu é que ah, o que as pessoas falam de French fries em inglês é só um erro que aconteceu quando os soldados americanos estavam aqui durante a Primeira Guerra Mundial. Eles estavam na França, na verdade. E eles comeram as batatas. Mas como eles estavam perto da fronteira belga, as pessoas que deram batata para eles eram pessoas que estavam falando francês, mas não eram franceses, eram belgas. E os Ah, soldados ouviram francês, eles começaram a chamar de batata batata francesa. Ficou assim em inglês, French fry, mas ela não é francesa, é uma receita belga. e tem algum segredo aí nessa receita? Tem um segredo. Então a gente frita a batata duas vezes. O que Ah, acontece, a gente corta e a gente frita, eu acho que, se eu não me engano, é uma temperatura de 140 graus a primeira vez. A gente deixa um pouco fritar, depois a gente tira e a gente deixa a batata resfriar. E depois a gente coloca de novo numa temperatura um pouco mais alta, 170 graus. E o que isso faz é que a cerveja, a batata, ela fica bem macia no meio e no exterior ela aham. fica bem crocante. É isso que faz toda a diferença da batata belga, ou batata francesa, como vocês dizem. E você falou da maionese, né?
Assim Isso, como a gente escutou um dos nossos convidados falar de Londres, eles colocam vinagre, né? E no caso isso. aí seria a maionese. Então, a maionese daqui, ela é a maionese que eu acho que é a receita tradicionalmente francesa, que tem mostarda de Dijon, que é uma região da França que faz a mostarda tradicional e a gente coloca dentro da maionese. Então, tem óleo, tem ovo, tem mostarda e acho que é só isso. Óleo, ovo e mostarda. Hum. Agora, Hum. também outra coisa que eu reparei, que eu achei também muito lindo, foi a sua arquitetura, né? A arquitetura belga. O que que a gente pode encontrar por aí? Então, a gente tem uma expressão que eu gosto muito, que o belga, ele tem uma tijola na barriga. O tijolo, é tijola ou tijolo? Tijolo, né? A gente tem um tijolo na barriga. E isso quer dizer que a gente gosta de construir casas, a gente gosta de reforma. Então, temos um país onde, se você anda pelas ruas, você vai ver que cada casa é diferente. E a gente não tem leis. Hoje em dia tem mais leis sobre isso, mas antigamente não tinha leis sobre os estilos, né? Porque em vários países, se você anda numa rua, você vai ver que as casas são mais ou menos no mesmo estilo, para visualmente ficar mais tranquilo para os olhos, né? Aqui é uma bagunça total. Você tem uma casa assim, outra casa assim, outra casa assim, mas eu acho que isso tem um charme e temos alguns estilos, né, de arquitetura que são bem daqui. Por exemplo, o Art Nouveau, que é um estilo que vem de Bruxelas, que vem do final do século XIX e que tem uma inspiração na natureza. Então, é um estilo que quebrou muito com os padrões mais quadrados. É um estilo que usa muito curvas, que usa muito flores, elementos da natureza. Você pode ver casas com vidros que têm flores, que têm insetos, que tem janelas bem redondas, grandes, que são super, super lindas. E aqui tem muitas dessas casas. Legal. Sim. E a Bélgica tem um dos governos mais complexos do mundo, né? Como isso funciona na prática? Então, na prática, isso significa que tudo anda mais devagar. Tem Ah, uma complexidade burocrática enorme. Então, a Bélgica tem 6 governos. Por que 6? A gente tem o nosso governo federal, que é o governo do país, né? E depois a gente tem 5 governos regionais. E cada governo tem vários ministros, e cada ministro tem as competências próprias. Ahn, então a gente tem 3 regiões, né? Como eu falei, tem tem o Flandres, tem a Walônia e também tem a região de Bruxelas capital. São 3 regiões e cada região tem um governo. E depois a gente fala das 3 comunidades. São as comunidades de linguísticas, né? Tem a comunidade flamenga, que é o idioma flamenga, que é um dialeto do holandês. Tem a comunidade francesa, que é o sul, né? Que fala francês. E tem a comunidade alemã, que é uma pequena parte na fronteira à Alemanha, onde os belgas falam alemão. Então, essas 3 comunidades também têm o próprio governo. Por isso que a gente tem tantos governos. E o lado que eu acho positivo, né, para pelo menos falar uma coisa positiva sobre essa complexidade enorme, é que o belga ele tem um jeito de conseguir fazer compromisso. E no mundo onde, né, políticas eles podem mudar de um canto para o outro rapidamente. Aqui isso não acontece tão rápido, porque o nosso país é feito de uma forma que a gente sempre tem que fazer compromisso de um com o outro. Então isso também você pode encontrar na nossa cultura. A gente gosta de discutir e chegar a ter um compromisso.
Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. E para quem, quem quer experimentar a Bélgica como um país inteiro, né? Como, eu quero ir para cidades que eu vá encontrar as melhores comidas, eu quero ir para a cidade onde eu vou ver toda essa arquitetura que você descreveu. Para Uhum. onde, quais cidades, de repente não é só uma, né? Mas quais cidades você indicaria para essa pessoa fazer turismo? Então, se você vai procurar turismo na Bélgica, você sempre vai encontrar algumas cidades, por exemplo, Bruxelas, que é a nossa capital, né, que vale muito a pena. Bruges, que é um lugar visualmente extremamente lindo, porque é uma cidade medieval que tem vários canais, você pode andar de barco, então é muito, muito lindo mesmo. Tem Dinant, que fica na Valônia, que também é uma cidade que tem muita natureza dentro da cidade, é muito, muito lindo. Então, esses três você sempre vai encontrar em guias turísticas e eu recomendo totalmente. Mas eu sou de Antuérpia, então também vou falar da minha cidade, né? Que eu acho que vale muito a pena conhecer Antuérpia, que é a quinta capital de moda no mundo. Para quem gosta de moda, tem museus aqui, tem desfilês muito interessante para ver. Também a cidade do Diamante. E isso é, vamos dizer, talvez um pouco complicado. 80% dos diamantes rústicos do mundo, eles passam por aqui, por essa cidade. Então, tem muito para aprender e para ver sobre diamantes, também sobre minerais, para quem está interessado nisso, né? Mas é uma cidade, principalmente no verão, que tem tanta coisa para fazer. Tem o rio, tem o canal, tem vários parques e tem festa, tem um pouquinho de tudo. Eu gosto muito de andar por aqui. Você diria que tem atração para todas as idades? Na Bélgica ou aqui? Sim, na Bélgica. Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que é um país que tem várias coisas para oferecer, né, para todo mundo. É porque, principalmente para quem tem criança, às vezes a gente fala assim, vamos viajar para tal lugar. Mas é o que a Hum. gente chama aqui de kid friendly, né? Tem lugares que você vai, não tem parquinho, não tem lugares que atendem as crianças, né? Os restaurantes são só para adultos, né? Já abrem mais tarde. Então, Então, aqui na Bélgica, a gente não tem tanto costume de separar os adultos e as crianças. Claro, as crianças vão para a escola, eles fazem as atividades fora da escola, tal, também. Mas aqui é muito comum levar a sua criança onde você está. É tudo kid friendly, muitas vezes. Então, eu não tenho criança, então talvez se você pergunta para alguém que tem criança, talvez ela vai te dar, como dizer, mais detalhes, né, sobre a vivência, de sendo um pai aqui, pai ou mãe, mas aqui é muito comum ter todo mundo junto, ter a criança, e tem muitos parques, tem muitas atividades para as crianças. Se você vai, por exemplo, aqui no verão tem muitos festivais de música. E qualquer festival sempre tem uma área para as crianças brincar, para os pais com as crianças na tarde, depois alguém vem levar as crianças e os pais ficam, por exemplo, isso é comum aqui. a Bélgica tem tradição natalinas? Tem, sim. Então a gente sempre tem Natal aqui, muitas pessoas comemoram o Natal. O nosso país antigamente foi mais religioso do que hoje em dia, então somos um país tradicionalmente católico.
Mas hoje em dia a gente mantém, até as famílias que não são religiosas mantêm essa tradição de Natal. Aqui é muito comum as igrejas ter uma missa à meia-noite na, no dia do Natal, né, dia 24, na véspera do Natal, na verdade, né? Uhum. Porque Natal é dia 25. Então aqui é comum, eu acho muito lindo. Ir para a missa, geralmente tem pessoas cantando. E também a gente tem os mercados, né? Os mercados de Natal. É assim que se fala em português? Mercado. Mercado, sim. E a gente tem os mercados de Natal, em toda a cidade tem. Então Então, muitas pessoas. mas não é como feiras assim, que fica do lado externo, tem tipo umas barraquinhas, é assim? Isso, Hum. isso. E então as pessoas eles vão beber uma bebida muito conhecida aqui, o Geneva, que é um licor feito de várias coisas. Pode ser de maçã, de chocolate, de outras frutas. É muito comum as pessoas provar os vários sabores. As pessoas vendem comida, roupas, presentes, e geralmente tem uma pista de patinete, não De é patinete, patinação, assim? De gelo? de, de gelo, patinação. Geralmente tem isso em cada mercado de Natal aqui. Então, isso é muito comum. Tem as luzes, a maioria das ruas tem luzes especiais, as pessoas botam luzes nas árvores. Mas a gente não tem o Papai Noel aqui, Ah, sabe? quem traz os presentes? Então, é o São Nicolão. E, em inglês, quando você ouve o Santa Claus, isso vem de São Nicolão, que é uma personagem aqui que traz os presentes antes do Natal. Então, dia 6 de dezembro, ele vem. É uma tradição bem antiga que tem aqui, eu cresci com essa tradição, mas é uma tradição que hoje em dia tem muito questionamento, tem muito até manifestação sobre essa tradição, porque nessa tradição o São Nicolau ele tem um ajudante, que aqui a gente chama de Zwarte Piet, em inglês, em português eu posso traduzir com o Pedro Negro, que é uma pessoa que ajuda o São Nicolau, só que essa personagem vem do tempo colonial, então ele tem muitas vezes são pessoas brancas pintadas de rosto negro e tem o blackface, né? Eles fazem um estereótipo que é muito racista, na verdade, e infelizmente tem muitas pessoas aqui na Bélgica e na Holanda também, onde existe essa tradição, que não conseguem entender isso, que não conseguem ver, até às vezes entendem, mas querem manter a tradição ainda. Então, esses últimos 10 anos, vamos dizer, tem muita manifestação contra esse personagem, mas o que é bom é que finalmente tem pessoas que, graças a todas essas manifestações, tem pessoas hoje em dia que mudam o personagem, que fazem de várias cores, o que até fazem só personagem branca. Então, está mudando, finalmente. Ah. E para quem quer morar aí? Eu sou estrangeira, eu quero morar na Bélgica. Quais são os maiores desafios que o estrangeiro... Você falou que tem bastante estrangeiro aí, né? Tem bastante imigrantes, vamos dizer assim. Quais são os Tem. maiores desafios para quem quer imigrar para aí? Então, aqui, por muitas pessoas tem essa diferença de clima. Claro, depende de onde você vem, né? Se você vem de um país muito frio, você não vai encontrar esse problema, mas aqui é um país onde tem muita chuva. Então, no inverno é bem frio, tem muita chuva, mas o verão é gostoso. Então, o verão é bom, mas o resto do ano, às vezes, você precisa se adaptar, né? No inverno, por exemplo, já pode escurecer às 4h30. Em dezembro já escurece 4h30. E o verão é o contrário. O pôr do sol só às 10h30 da noite. Então, isso são diferenças, né? Mas aqui também tem a burocracia, né? Que sempre vem quando a pessoa muda de país.
que pode ser complicado justamente por causa dessas coisas governamentais, né? Várias regiões, vários governos. Então, às vezes, você vai de um lado para um papel, e você tem que ir para o outro lado. Então, é uma correria, assim, correr atrás dos papéis. Ahn, e a importância do idioma, né? A gente tem que aprender o idioma daqui e você não só pode chegar e aprender o idioma e depois decidir onde você vai. Você já tem que pensar qual é o idioma que eles falam nessa região. Então, você já tem que escolher a cidade. Isso pode complicar, né? Só se você mora em Bruxelas, lá eles falam francês e holandês. Oficialmente tem os dois. E uma terceira coisa que eu acho que pessoas falam para mim, né, que aqui às vezes também tem o preconceito, principalmente no mercado de trabalho e o mercado de aluguel, que tem esses belgas que tem, por exemplo, que querem alugar o apartamento, eles não vão te falar assim, mas você vai perceber que talvez eles tenham uma preferência para alugar para uma pessoa que nasceu aqui. Então, isso infelizmente existe, mas também tem muitos movimentos, né, que tentam mudar isso. Tem pessoas que vão ao encontro disso, né, para tentar dar um equilíbrio, né, nessa sociedade, deixar a sociedade mais aberta, que é muito importante. Ah, e você falou desse, eu fiquei curiosa porque você falou dessas três línguas oficiais, né? Acaba o país inteiro tendo. Eu fico imaginando, você está num lugar aí e que fala francês, por exemplo, os documentos, a escola, as placas, os avisos, são todos escritos em francês ou ele atende as três línguas, são uma embaixo do outro? Porque eu já fui a países, né, onde eles colocavam duas línguas sempre. Hum. Aí você encontra só um em uma parte, depois outro em outra parte. Então, é muito, assim, quadrado. Por exemplo, em Bruxelas, é oficialmente tudo francês e holandês. Então, oficialmente, tudo tem que ser nos dois idiomas. Se Hum. você sai um pouco de Bruxelas e você entra na parte flamenga, assim do nada você vai ver, tá tudo em holandês. E você já pode esquecer o francês. E você pode encontrar pessoas, felizmente não acontece muito, mas você pode encontrar pessoas que nem querem te ajudar em outro idioma, mesmo se eles falam. Então, é uma coisa bem, bem, bem rígida. O alemão, ele existe, né? Tem os belgas alemãos, mas eu, pessoalmente, nem conheço nenhum. É tão pequeno, tão do lado da Alemanha, que é mais nessa parte do país que tem você vai encontrar esse idioma. Então, é mais ou menos assim. Os papéis, eu acho que todo mundo tem direitos, dependente de onde você mora, tem direitos de obter os papéis no idioma que você fala, tem leis sobre isso, mas como eu falo os dois, eu nunca teve que encontrar esses problemas. Hum. E pensando agora no tempo livre, né? Sim. Que os belgas, você falou essa questão das estações, né? Quando tá frio, quando chove, a questão de quando vai escurecer, quando você vai ter mais tempo ao sol. Mas no geral, o que que o belga você diria assim? Essa é um dos hobbies, das coisas que eles fazem no tempo livre. O que que aí, para o típico belga, né? O que que seria um passatempo? O que que seria esse lazer? Então, primeiramente, o belga, ele valoriza muito o lazer e esse equilíbrio entre trabalho e o resto da vida, né? Aqui, todo mundo quer essa liberdade e muitas vezes é respeitado no ambiente do trabalho. Por exemplo, se seu trabalho termina às 4, muitas vezes você consegue sair às 4 e você consegue fazer as suas coisas. Então, é uma coisa que eu adoro aqui na Bélgica, esse equilíbrio. E o que é legal é que as pessoas aqui fazem de tudo. A maioria das pessoas tem um hobby. Tem muitas escolas, academias para
tem ginásio, né? Academia de ginásio, tem academia de música, tem muitas pessoas fazem esporte, né? Nas crianças você veja muitas crianças fazendo futebol, fazendo dança, tem vários, todos os esportes que você consegue pensar existe aqui. E o belga gosta também muito de fazer voluntariado. Eu acho que uma vez eu li que a Bélgica é um país onde tem o mais voluntariado, assim, muitas pessoas fazem alguma coisa voluntariamente. E o belga também gosta de se encontrar com amigos e com a família. Então, aqui é muito comum ir visitar a sua família uma vez por semana. Por exemplo, tem famílias que têm essa tradição de todo sábado visitar a mãe, por exemplo. É bem organizado, como eu falei. Eu não sou tanto assim, mas aqui é comum. E ver os amigos, ir beber uma cerveja. Aqui a gente, principalmente quando não está chovendo, a gente tem costume de beber fora do café, né? Quando tem um bar, um café, a gente fica em frente para aproveitar da luz do sol, né? Que não está chovendo. Até no frio você vê já pessoas com casaco, com fogão, e a gente bebe uma cerveja, a gente. Sim, a gente faz muito isso. E aqui, aqui tem muita festa, muita dança. É um país que é muito forte em dança. E academia, tem muitas pessoas que vão para academia também. E na natureza. O belga gosta muito de ir para a natureza e caminhar, é, pedalar, né? Muitas pessoas gostam de pedalar. Em comparação ao Brasil, assim, que você falou que foi e fez amizades lá, né, que ainda mantém, que essa questão com o Brasil ainda se mantém pelas amizades também. Você também falou que os belgas são mais reservados, mas em relação à amizade, né? Porque a gente ouve muito as pessoas falarem assim, ah, eu fui para tal país, e aí sempre tem um brasileiro que fala, você fez muitos amigos lá? Como eles são? Então, alguém que vai morar, vai migrar aí, ele ou ela teria essa dificuldade em encontrar amigos, ou uma vez que também já ouvi falar de muitos lugares onde as pessoas são reservadas, mas uma vez que você faz amizade, aí a coisa fica mais eternizada, né? Já ficam amigos para sempre. O difícil é quebrar essa bolha, né? Furar essa bolha aí. Então você acha assim, para um imigrante fazer amizade, assim como você teve a experiência lá no Brasil, dá para comparar? Nossa, se eu vou ter que explicar para um brasileiro, é meio péssimo, porque no Brasil você anda na rua, já fez amizade. É muito fácil fazer amizade no Brasil. Aqui, muitas pessoas têm amigos desde a infância. Eu conheço muitas pessoas assim, eles fazem amizade na infância e até a vida adulta, eles ficam com aquele mesmo grupo. Então, eu acho que eu sou um pouco diferente nesse sentido, que eu tenho alguns amigos da infância, mas bem poucos. E o que eu percebi é que os belgas, assim, é um pouco difícil quebrar o gelo, às vezes, com as pessoas aqui. Ahn, as pessoas precisam um tempo para se abrir realmente. E por isso eu vejo muito que quando as pessoas chegam aqui, eles fazem muita amizade com outros estrangeiros aqui. Então, todos os estrangeiros misturados, todo mundo misturado. É só depois de morar um tempo aqui, né? Eles começam fazendo amizade com os belgas mais reservados. Mas, claro que eu estou falando do estereótipo, né? Tem pessoas, todo mundo é único, todo mundo é diferente. Mas geralmente é assim a experiência dos imigrantes aqui. Ah, tá bom, bom saber. Manu, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por essa entrevista. Foi muito interessante conhecer a Belga vindo de alguém daí, né? Não só como turismo, eu fiz turismo, eu tenho uma imagem do que seria a Bélgica, mas você falando esclarece muita coisa para muita gente que tanto quer morar, né? Que queira morar aí, quanto Sim, conhecer mesmo a história.
Sim, e principalmente para os brasileiros, o que eu acho muito legal aqui é que eu acho que tem uma rede de brasileiros aqui, tem uma rede de apoio. Eu vejo muito isso, brasileiros chegando aqui, eles já entram no grupo WhatsApp, grupo Facebook, as pessoas fazem troca, eles se ajudam. Então, isso é uma coisa muito linda que eu vejo isso, que ajuda muito os brasileiros na integração, né? Nas dúvidas, nas questões da vida daqui. E sim, muito obrigada também para poder compartilhar um pouco sobre o meu país. Eu sei que é um pouco curto, a gente não consegue entrar em tudo, né? Porque tem milhões de coisas para dizer e tem pessoas também, outras pessoas aqui que podem explicar outras coisas, né? Se você vai fazer a mesma pergunta para outra pessoa, você vai ver outro ponto de vista. E por isso eu sempre falo, não tem medo de viajar, só vai e você vai encontrar as pessoas certas no seu caminho. É muito importante acreditar nisso e não ficar com medo de ir para um país desconhecido. Vem conhecer a Bélgica. E assim como você foi para o Brasil também, né? Também teve essa questão, então, Sim, não tem o brasileiro, né? Tem a verdade, cultura, tem coisas parecidas que eu vejo em pessoas diferentes, mas no final cada pessoa é única e é, assim a gente faz amizade com vários tipos de pessoas. Aqui é a mesma coisa. verdade. Muito bem, então a gente termina por aqui. Muito bom te ter, tá bom? E até mais. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!